Agora na Educa Web Radio, Política e Sociedade, com o professor Rodrigo Prando. Olá amigos da Educa Web Radio, aqui é Rodrigo Prando no programa Política e Sociedade. E hoje eu quero tratar com vocês de um tema que ele é atemporal, diferente dos meus áudios, que geralmente eu trato da conjuntura política eleitoral. Eu quero falar de um tema que ele pode ser tratado a qualquer momento. E eu intitulei esse programa de Os Três Poderes e as Eleições Municipais. Vamos então entender o que são os três poderes. Na verdade, eu recorro aqui ao Barão de Montesquieu, que escreveu lá por volta do século XVIII um livro chamado O Espírito das Leis. E esse livro marca de maneira muito forte a história da filosofia política, da própria ciência política, porque Montesquieu constrói uma discussão a respeito das limitações que o poder deve ter. Ou seja, ele na verdade escreve de uma maneira que se colocaria contrário ao poder absolutistas dos monarcas, dos reis, ou então do chamado antigo regime, né? O Montesquieu vai dizer o seguinte: olha, o poder ele tem que ser dividido, e nesse sentido a divisão se dá entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Portanto, o executivo, que no caso são prefeitos, governadores e o presidente da República, são aqueles que executam, são os gestores da coisa pública, são os gestores que formam um determinado governo a fim de cuidar da coisa pública, daquilo que é público. Então é responsabilidade do executivo a construção de obras, projetos na área de saúde, na área de educação, né, no caso de um presidente da República, relações internacionais com outros estados, acordos comerciais, entre outras coisas. Então você tem o poder executivo, que é aquele que executa, é o gestor, né, é o governo que cuida da coisa pública. Você tem o poder legislativo, que é o poder que faz as leis, são eleitos pelo povo com o objetivo da formulação de leis e também da fiscalização do poder executivo. No município nós temos os vereadores. No nível estadual são os deputados estaduais e no nível federal, no nosso caso, como é bicameral, nós temos a Câmara dos Deputados com 513 deputados federais e o Senado da República, que são 81 senadores. Então, nesse sentido, quem executa e faz a gestão não são os mesmos que fazem as leis. Então, uma divisão clara entre o executivo e o legislativo. E, por fim, nós temos o poder judiciário, que é aquele que fiscaliza o cumprimento das leis, e ele também vai colocar sanções para todos aqueles que descumprirem aquilo que está na lei, na Constituição e nas leis que existem em determinado país. Então, para o Montesquieu, apenas o poder pode controlar o poder. Então, na sua perspectiva, a divisão tripartite do poder implica em que cada poder sirva de contrapeso e freios a um outro poder. Quando algum dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, querem avançar, ultrapassar as fronteiras das definições das suas funções, o outro poder pode e deve servir como elemento de contraposição e de freio, não é? Então, quando a gente pensa no município, nós claramente não elegemos, por exemplo, os juízes, né, que são funcionários de Estado, concursados e de carreira, mas nós elegemos, neste ano que teremos eleições municipais, nós elegemos os vereadores e nós elegemos os prefeitos. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que a qualidade da política depende essencialmente da qualidade do cidadão ao escolher os seus representantes. Então, o vereador é aquele que tem como objetivo estar muito mais próximo do cidadão. Ele conhece os problemas da cidade, os problemas dos bairros da cidade, é ele que sabe se o posto de saúde, a unidade básica de saúde tem muita fila, se tem ou não médicos, se as escolas municipais têm professores, se o programa educacional tem sido adequado, se as calçadas do município, a iluminação pública, não é?
se a Guarda Civil Municipal está atuando de maneira a proteger o patrimônio público, são todos problemas que os vereadores, junto e proximamente à população, podem resolver. E além disso, a gente tem a eleição para os prefeitos, que são os responsáveis pela execução do orçamento, pela gestão daquilo que é público, mas que diz respeito à esfera municipal. Então os prefeitos, eles contam com secretários. Então a construção do secretariado de um prefeito é muito importante, porque ele tem que escolher pessoas que conheçam politicamente o município e os bairros, que tenham capacidade técnica, intelectual, ética e de gestão para colocar em prática aquilo que foi apresentado à população durante as eleições no plano de governo, naquilo que antes eram apenas promessas, mas que hoje é muito importante que estejam consolidadas num plano de governo. Por quê? Porque depois de eleitos, tanto vereadores quanto prefeitos devem ser observados muito proximamente e fiscalizados pela própria população, que tem na possibilidade do voto, não é? De não elegê-los, não reelegê-los, se for o caso. Então é muito importante que todos nós tenhamos consciência da importância da política e de nossa participação, porque tem uma frase que costuma-se muito dizer que aqueles que não gostam da política acabam sendo condenados a serem governados por aqueles que gostam muito. Claro que eu estou fazendo uma adaptação de algo que há muito se diz no campo da ciência política. Então, meus amigos, vamos com consciência, minhas amigas, pensar na situação dos nossos municípios, das nossas cidades, e lembrando que a gente vive no município, a gente vive numa cidade, num determinado bairro, e saber quais são os vereadores mais próximos da gente e também o prefeito, quais são suas ideias e os valores que animam a sua conduta como prefeito, como homem público, vale sempre a pena você pensar nisso, né? Então, meus amigos e minhas amigas, eu deixo aqui para vocês um forte, cordial abraço e até o próximo programa. Você ouviu na Educa Web Radio Política e Sociedade com o professor Rodrigo Prando.